Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus pela obra maravilhosa do seu Espírito Santo que ilumina todos aqueles que querem ser iluminados, que buscam com afinco, com interesse, de boa vontade, como o próprio Jesus. Paz na terra aos homens de boa vontade. É essa a boa vontade, o homem que procura diligentemente a Deus, com boa vontade a Deus, há de encontrá-lo. O livro da sabedoria vai dizer, quando você se levanta cedo para procurar a sabedoria, ela vai estar na sua porta, na sua frente, próxima de você, porque você acorda cedo para encontrar essa sabedoria, ou seja, é o principal objetivo da tua vida, como o próprio Jesus também ensina, buscar em primeiro lugar, dar prioridade ao reino de Deus, empenhar a nossa vida, o primeiro objetivo de nossas vidas é conhecermos a Deus, é amarmos a Deus. E buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Quando nós vemos esse emaranhado de buscas, veja, é um novelo que você coloca na mão de crianças que ficam brincando, puxando para cá e para lá, e nunca mais você consegue desembaraçar. O Espírito Santo deseja, anseia por nos iluminar. E é isso que diz, por exemplo, o Evangelho de São Mateus, do capítulo 10, do versículo 21 até o 24. Olha, naquela mesma hora, Jesus exultou de alegria no Espírito Santo e disse: Pai, Senhor do céu e da terra, eu te dou graças porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos humildes. Sim, Pai, eu te bendigo porque foi assim o teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. Nem quem é o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltou-se para os seus discípulos e disse: Ditosos os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Você viu em toda a Sagrada, o Novo Testamento, a briga de Jesus com os fariseus, com os saduceus, com os doutores da lei, e a mais grave delas, com os sumos sacerdotes, que o levou à morte, pela inveja desses sumos sacerdotes. Quanta inveja no mundo de hoje, levando Jesus à morte, porque querendo se pressuporem sábios, querendo cada um conhecer mais do que o outro, decorar mais frases do que o outro do Evangelho, pegando passagens lá do fundo do baú, umas passagens fora do contexto, fora da história, querendo serem sábios. Jesus vai dizer, ocultou essas coisas aos sábios e entendidos. Cada vez que eu projeto uma maneira de ser superior aos outros, a treva vai estar à minha frente, porque eu não estou procurando a Deus com o desejo de encontrá-lo, mas de
ser superior aos outros, de exibir a minha sabedoria diante dos outros. E o Evangelho, no bom sentido da palavra, é essa armadilha para todos aqueles que sentem inveja, que têm desejo de poder, de fama, de dinheiro. Porque, se pressupondo sábios, se tornam loucos, assim diz também a Sagrada Escritura. Se pressupondo sábios, se tornaram loucos, insensatos. Porque nunca procuraram conhecer um Deus de amor para si. Todos os dias, eu e você, precisamos de um Deus de amor nas nossas vidas. Porque, como Jesus fala, ele bem sabia o que havia no homem. Mesmo quando vemos pessoas, entre aspas, boas, o que são elas se não, como diz a Sagrada Escritura também, o próprio Jesus? Sou um servo inútil, fizemos o que deveríamos ter feito. Depois de ter feito tudo, você vai dizer, somos servos inúteis, fizemos o que era nossa obrigação, o que devíamos ter feito, ou seja, nada merecemos por aquilo que fizemos, porque aquilo que fazemos é um dom de Deus em nós. O primeiro dom, a vida. Quem pode fazer alguma coisa se antes não receber a vida? Quem pode se pressupor, por exemplo, que obteve sabedoria, que conhece o Evangelho? Nós vamos partilhando a palavra e vamos pedindo ao Espírito Santo que em cada partilha da palavra ilumine a todos. Que me adiantaria eu ser extremamente iluminado se meus irmãos não recebem essa luz? Se meus irmãos não conseguem penetrar no infinito da misericórdia de Deus? Por exemplo, tantas pessoas abandonaram a fé porque não acreditaram na misericórdia de Deus, que um dia Deus as tiraria daquela dor, daquela depressão, daquela angústia, daquele medo. Não acreditaram, num determinado momento se jogaram em outras seitas, em outras filosofias, que prometiam o que não podiam cumprir. Quem pode prometer a cura para você? Qual é o profeta? Qual é qualquer que seja o nome que você dê, que pode lhe prometer a cura? Quem pode entrar na onisciência de Deus, no pensamento de Deus, para saber até que ponto aquela cura vai ser a tua salvação? Claro, muitas pessoas foram curadas e se aproximaram da fé, pediram, suplicaram, e agora tem a sua vida, pelo menos uma pequena parte da sua vida, que ele devota a Deus. Mas quem sabe se isso há de ser a sua salvação ou a sua perda? Vemos, por exemplo, que quantas pessoas se perdem pela saúde, pela riqueza. Aqueles que têm uma saúde vão cada vez mais se admirando, ou seja, gastando toda a sua vida, porque consideram a própria vida em primeiro e a saúde em segundo como proprietários dela, proprietários da vida, proprietários da saúde, proprietários da riqueza. Vejam que triste exemplo aquele do jovem rico, que se considerava bom somente Deus. Agora, se bom somente Deus é bom, a única maneira de nós vivermos é
nos enchendo de Deus, porque nada há de bom em nós. Deus bem sabia, Jesus bem sabia o que havia no homem. Vejam os fariseus, os saduceus, os escribas, tantos anos estudando, tantos anos de tradições, de, entre aspas, de conhecimento, não vou nem dizer de sabedoria, porque isso seria uma afronta à palavra sabedoria, de conhecimento passado de geração em geração. E quanta treva havia naqueles corações. Como quando Herodes vai perguntar lá aos escribas, aos anciãos, aonde deveria nascer o Messias. Eles respondem: em Belém, terra da Judéia, e tu, Belém, terra de Judá. De forma alguma és a menor entre as cidades de Judá, porque de ti há de nascer aquele que, o Salvador, o que há de governar Israel. Respondem certo e depois fazem o errado pela inveja, pela cobiça, pela raiva que tinham do poder de Jesus, da sua misericórdia. Não admitiam que Jesus curasse. Veja um homem da mão seca em plena sinagoga. Julgavam estar cultuando a Deus e estavam odiando a obra de Deus, que era a cura daquele paralítico, daquele homem de mão seca. Agora, depois de tantos anos estudando, assim também eu acredito, hoje o Espírito Santo há de se derramar mais profundamente sobre toda a criatura que deseja não conhecer a Deus como conhecimento, e porque ele vai dizer aqui: escondesse essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelasse aos pequeninos. Qual é o sábio, entre aspas, aquele que estuda, que profunda? Eu sei mais do que 10, mais 20, mais 100, mais 500 pessoas, ou eu sei mais do que todos aqueles porque eu estudei mais, eu me aprofundei mais. Jesus não está interessado, pelo contrário, ele vai dizer que esconde essas coisas aos sábios. Quanto mais sábio eu me pressuponho, mais Deus esconde de mim. Mas as revelasse aos pequeninos, aos humildes. Vemos aí o absurdo de religiões que pregam curas infindas, intermináveis. Vai lá que fulano vai te curar. Vai lá que você vai ganhar dinheiro. Olha o absurdo do contrassenso de anunciar um Deus pobre, pequenino, que não tinha onde reclinar a cabeça. Você quer me seguir? Veja, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Não espere de mim glória nenhuma, dinheiro nenhum, vantagem nenhuma. Eu te dou a paz, eu te dou a minha paz. Eu derramo sobre ti a minha misericórdia. Como lá nós vemos da belíssima parábola do filho pródigo, aquele homem que praticamente jogou fora toda a sua vida moral, financeira, espiritual, jogou tudo, comia lavagem com os porcos, e num momento se humilha na presença de Deus. Eu não mereço mais nada, eu não quero mais nada, eu só quero ser um empregado na casa de meu pai, porque quem é empregado na casa de meu pai tem pão em abundância. O que é esse pão em abundância, se não reencontrar a paz? Reencontrar o verdadeiro sentido da vida, para que eu vivo. Pessoas que pregam o evangelho: vem aqui, você vai ganhar dinheiro, Jesus vai abençoar a tua vida, você vai progredir financeiramente. Usam trechos da Escritura: vocês terão vida em abundância. O que é vida em abundância?
Pessoas logo pensam que, olha, vida em abundância pode ser uma riqueza, pode ser um bem-estar, conseguir as coisas que eu não tinha, casas que eu não tinha, carros com os quais eu sonhava. Eu vos darei a vida em abundância. Mas se esquecem das partes mais preciosas. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Que promessa mais bela ou que vida mais abundante pode ter aquele que acredita que a sua vida colocada nas mãos de Jesus jamais se finda? Pelo contrário, a sua vida é um crescente de paz, é um crescente de certeza na misericórdia de Deus, que em todo instante da sua vida ele vai estar circundado, ele vai estar sendo invadido pela misericórdia de Deus. Qual a alegria maior do que essa? Ter a certeza de que a misericórdia de Deus te escolheu para derramar sobre todos os bens sobre você. Se eu desejo cura, se eu desejo, por exemplo, qualquer coisa material, delas eu me esqueço, para quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais nos será dado em acréscimo a todos nós. Eu não me preocupo com o que eu preciso. São os pagãos, Jesus vai dizer, que se preocupam com essas coisas, que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos, e vai explicando, olha as aves do céu. Quem já viu jamais uma ave do céu trabalhar, um canteiro, semear as coisas que ele vai comer? Tudo está presente nesse mundo, presente na natureza. Há isso que é escondido aos sábios e entendidos e é revelado aos humildes. O sábio vai lá estudando, vendo todas as maneiras de se sobressair sobre os outros. Aqueles que são humildes estão apenas procurando buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. São os pagãos que se preocupam com isso. Quando uma religião professa, vem para cá que você vai conseguir riqueza, bens, materiais, você vai ser abençoado, chama isso de abençoado. Está fazendo o contrário do que Jesus pediu, iludindo, seduzindo as pessoas, enganando as pessoas que Jesus quer que eles busquem a riqueza, os bens materiais, que chamam de bênção todo bem material, todo bem físico, que tudo vai desaparecer. Como quando os apóstolos falam para Jesus, olha, que belas pedras, que bela construção, a maravilha desse templo, a grandiosidade desse templo. Aí ele vai dizer, não ficará pedra sobre pedra, de tudo que vós vedes, de tudo isso que vós estáis vendo, de todo arroto de soberba, de sabedoria, de riqueza, de poder, de fama, não ficará pedra sobre pedra. Outro dia ainda havia um comentário sobre a vida de Whitney Houston, uma cantora fenomenal. Logo no começo de sua carreira, já se envolveu com drogas, com bebida. Morreu de overdose aos 46 anos da vida, de que lhe valeu todo o dinheiro, toda a glória, todos os dons que ela teve. Veja, também eu gostaria de cantar com a mesma técnica, com a mesma perfeição de Whitney Houston, que é admirável como um dom de canto, como tantos outros dons que nós vimos, por exemplo, de Elvis Presley, de tantos grandes astros da música popular, por exemplo. Não ficou pedra sobre pedra, aquilo se esvaiu, todas essas cantoras ou cantores que você viu morrerem de overdoses,
nunca sentiram, nunca viveram a riqueza que receberam, primeiro a riqueza do dom da vida, depois a riqueza do dom, o dom, por exemplo, de cantar, o dom da ciência, o dom das ciências humanas também, o dom da sabedoria humana. Muitas pessoas não desfrutaram dos dons que receberam, pelo contrário, foi os dons que receberam, dons humanos que receberam, como, por exemplo, dessa cantora, que lhe serviu em um momento, eu estava vendo no comentário, ela se reunia para rezar antes do show, mas não teve a força de entrar na misericórdia de Deus, a doçura de Deus, como tantos que se envolvem com riqueza, com fama, com drogas. Não foi-lhes revelado, não se tornaram pequenos para que lhes fossem revelada a grandeza de Deus, a sua misericórdia. Depois, por isso eu vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, ouvir o que vós ouvis e não ouviram, porque é a misericórdia infinita de Deus que quer visitar cada coração humano, dando-lhe a paz, dando-lhe a alegria do dom da vida, de perceber e de agradecer por cada pequeno movimento, por cada pequeno respirar da sua vida, pelo dom da respiração, da inspiração, de tudo que lhe é dado, para que, glorificando a Deus, reconhecendo como dom esses dons que receberam de Deus, reconhecendo-os como graça, como misericórdia, amem mais a Deus e, por causa de tudo isso que veem e que sentem, passem agora a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que tudo que você possa sonhar de mais belo, de mais consolador, te seja dado pela infinita misericórdia de Deus. Que o Espírito Santo nos ilumine, a todos nós que partilhamos a palavra, a graça, a força de buscarmos o reino de Deus e a sua justiça. Somente isso, não nos preocupando com o resto. São os pagãos que se preocupam ou com as riquezas, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. São os pagãos, não são os que têm fé, que se preocupam com isso. Que o Espírito Santo nos dê a força da sabedoria daqueles que buscaram e que buscam a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, por todo o bem, toda a graça e toda a misericórdia que agora derrama sobre nós.